Muito boa noite, hoje é dia 28 de janeiro de 2021, é uma quinta-feira, então estamos cá para poder falar para vocês algumas notícias importantes que estão no jornal Mira Online. Desde já vamos começar com as notícias locais, onde hoje aconteceu um incêndio na zona industrial de Cantanhede, numa fábrica de resina. Felizmente os danos foram só materiais, de qualquer forma houve muito aparato, logicamente. Felizmente, como falei, só foram danos materiais e está tudo resolvido, mas de qualquer forma, Cantanhede hoje não ganhou para o susto, na verdade. Quanto a Cantanhede também, há um novo corte de energia em Cantanhede no próximo domingo. Há 2 domingos atrás houve um corte também programado pela EDP e ela está programando também agora numa outra zona de Cantanhede também o corte de energia no domingo entre as 8 e as 15 horas mais ou menos. Portanto, nada que não seja expectável. Se mora em Cantanhede, por favor veja no Mironline as localidades onde estarão acontecerão os problemas de energia, de falta de energia, ok? E portanto, essas são as notícias principais locais e vamos agora também para as nacionais. Quanto às nacionais, temos algumas aqui para destacar. Uma delas, a primeira, logicamente, vai para mais de 300 mortes no só dia, o novo triste máximo de Portugal. São 303 mortes hoje, mais de 16 mil casos. A Covid está aqui, veio para ficar e tão cedo não vai embora, né? Até o governo já decretou, vai começar em fevereiro as aulas presenciais não, novamente aulas pela internet, pela televisão, porque realmente não há possibilidade de continuar fazendo aulas presenciais nesse momento, infelizmente. Outra notícia: bombeiros batem recorde de recolha de equipamentos elétricos usados durante a pandemia. E posso dizer que os bombeiros aqui da zona de Anadia, bombeiros voluntários de Anadia, estão em destaque pela positiva nessa notícia. É uma notícia nacional. De qualquer forma, os bombeiros voluntários de Anadia receberam um prêmio justamente pela quantidade de material que conseguiram apanhar para poder recolher, fazer equipamentos elétricos, para poder fazer, logicamente, é o que chamam de eletrão, né? É a recolha, o eletrão é a recolha que se faz de materiais elétricos que não são mais usados e servem depois, logicamente, para reciclagem, ok? Para vocês, então, mais uma notícia: é muito importante, atenção, hein? Utentes não seguidos no SNS devem inscrever-se para a vacina. Ou seja, se você, por exemplo, não tem o médico de família, por exemplo, está aqui uma ideia. É melhor inscrever-se no SNS para poder também ter direito à vacina, ok? Essa aqui é muito interessante, essa aqui veio agora. Restaurantes do Minho exigem encerramento do restaurante da Assembleia da República. Como quem diz, né? Olha, se é para um, é para todos, né? Portanto, se é para todos, também tem que ser para um. Ao fim e ao cabo, o restaurante da Assembleia da República está aberto, mas os restaurantes do Minho e de Portugal todo, logicamente, não estão gostando nada disso, já que é para todo mundo, também tem que ser para quem está na Assembleia da República. Agora vamos às notícias internacionais. Eu vou colocar aqui só uma hoje, que é uma coisa que é internacional, mas aconteceu no Gerês. Eu vou explicar por quê. Detido na Alemanha, turista que algemou mulher à árvore no Gerês. Isso foi em 2019, uma mulher que foi algemada numa árvore no Gerês, ela é alemã, e a pessoa que supostamente lhe fez isso também é alemão, e a PJ, depois de praticamente 2 anos, conseguiu, conseguiu ter as provas todas e foi necessário pedir um mandato de captura internacional para a pessoa que fez isso. E lá está ele, foi realmente apreendido e agora vai ter que responder o processo judicialmente, ok? Quanto ao desporto, a notícia do desporto também tem aqui uma só para destacar para vocês. O selecionador de futsal garante equipe ambiciosa e ansiosa para competir amanhã em Mafra. A seleção portuguesa de futsal vai começar a sua participação nas eliminatórias para o Europeu 2021 e essa eliminatória começa justamente com a Polônia, um velho e conhecido adversário de Portugal. Aliás, o próprio Jorge Brás fala isso
sabe muito bem como é que joga a Polônia, porque realmente tem jogado muitas vezes seguida. Logicamente, quem fala isso também pode levar ao contrário, né? Se os polacos são conhecidos os portugueses, porque jogam contra Portugal, é óbvio que os portugueses também são conhecidos polacos, que jogam sempre contra Portugal, ok? Então agora, para vocês, as farmácias em disponibilidade nesse dia 28/1/2021. Em Anadia, a farmácia é a Oscar Alvim. Em Cantanhede, a farmácia Seixo. Depois em Mira, a farmácia Pisco, em Porto Mar. Na Mealhada, Ferreira do Vale. No Barcoço e Miranda, na Mealhada. Em Montemor, a farmácia Dionísio, lá em Montemor Velho. Em Vagos, as farmácias Tavares e Viva, são as duas de Vagos. A Santos Costa, de Souza. Henriques Pereira, do Calvão. Santos, Ponte de Vagos. Giro, Gafanha da Barreira, e Matos, em Ouca. Volto a repetir, para ficar bem guardado. Em Anadia, Oscar Alvim. Cantanhede, Seixo. Mira, Pisco, que fica na localidade de Porto Mar, mesmo ao lado de Mira. Mealhada, Ferreira do Vale, em Barcoço, Miranda, na Mealhada. Montemor, Dionísio, em Montemor. E Vagos, Tavares e Viva, em Vagos. Santos Costa, em Souza. Henriques Pereira, no Calvão. Santos, Ponte de Vagos. Giro, na Gafanha da Vagueira. Matos, em Ouca. Para vocês, então, é as notícias que podemos destacar para hoje, embora já bem mais do que isso, logicamente, no Jornal Mil Online, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É óbvio que pode ver sempre que quiser o Mil Online, e lá estará as notícias que você queira ver, tanto na sua região, como no seu distrito, como também no país e do mundo. Para vocês todos, então, uma boa continuação, uma boa noite e até amanhã, dia 29, se Deus quiser.